Olá, o meu nome é David Duarte, sou aluno do mestrado em Gestão da Universidade Aberta de Lisboa, número 2101523, e nesta análise para a cadeira de Sistemas de Informação Empresarial vou apresentar de forma objetiva aquilo que são as desvantagens do uso do correio eletrónico numa organização. Vou dar como exemplo o contexto da Siemens, mais propriamente aquilo que é a Siemens Global Business Services, ou GBS. Ora, a verdade é que à medida que empresas como a Siemens crescem, tanto em escala como em complexidade, o e-mail deixa de ser apenas uma ferramenta de comunicação e passa a ser um ponto crítico de risco, de ineficiência e de perda de valor. Do ponto de vista dos sistemas de informação, o e-mail viola vários princípios essenciais dos ERPs, dos BPMs e dos sistemas colaborativos, dos quais podemos distinguir a centralização de informação, a normalização de processos, a rastreabilidade, a integração de dados, o controle de versões e, por isso, no fundo, confiar no e-mail para atividades transacionais ou operacionais compromete aquilo que é a robustez dos sistemas de gestão e dificulta iniciativas de transformação digital. Passando mais explicitamente às várias desvantagens. Como primeira desvantagem temos a sobrecarga de informação. Em organizações como o GBS, com milhares de colaboradores e centenas ou milhares de processos simultâneos, notificações, grandes volumes de mensagens, grandes volumes de threads paralelas transformam aquilo que é uma caixa de entrada num repositório caótico. Este fenómeno gera atrasos, aumenta o stress, gera perda de conteúdos importantes e gera que existe a perda de dados, muitas vezes em processos críticos, que podem ser prejudicados exatamente porque estes dados ficam enterrados em centenas de mensagens. Como segunda desvantagem, temos a baixa riqueza do meio. Portanto, segundo o Media Richness Theory, o e-mail é um meio de comunicação pobre, ou seja, é incapaz de transmitir nuances, urgência ou linguagem não verbal. E quando o conteúdo é complexo ou ambíguo, o que é bastante comum no GBS, o conteúdo ser bastante complexo, o e-mail conduz a mal-entendidos, conduz a inconsistências e a necessidade de constante clarificação através de novas mensagens, aumentando o ciclo de resposta e diminui a eficiência. Complementarmente, se falarmos do Media Synchronicity Theory, esta teoria demonstra que o e-mail carece de sincronia e torna-o inadequado para processos que exigem tanto uma coordenação imediata como uma tomada de decisão rápida. Como terceira desvantagem temos as interrupções e a troca de contexto. O e-mail é um gerador contínuo de interrupções. Para equipas como a equipa que eu liderava na Siemens, que recebia à volta de 75 a 100 e-mails por dia, a necessidade de acompanhar uma caixa de entrada em tempo real provoca uma fragmentação cognitiva e uma redução drástica daquilo que são as capacidades de concentração do colaborador. No GBS, muitas funções, Master Data, Tax, Finance, Controlling, Accounting, são funções que operam com prazos rígidos e com atividades bastante sensíveis. E esta perda de foco afeta diretamente a qualidade e consistência daquilo que são os serviços prestados por essas equipas e por esses colaboradores. A quarta desvantagem é a segurança e o compliance. O e-mail, por natureza, é um meio não estruturado e isso cria riscos significativos. Exemplos desses riscos: envio de dados sensíveis para destinatários errados, documentos importantes sem controle de versão, ausência de trilhos de auditoria. Isto são exemplos que colocam empresas como a Siemens e setores como o GBS, que operam em múltiplas jurisdições e com requisitos a nível regulamentar bastante rigoroso, enfrentar riscos legais e reputacionais sempre que o e-mail é usado para processos que deviam estar dentro daquilo que são sistemas formais e sistemas controlados. A quinta desvantagem são os problemas de colaboração. O e-mail torna a colaboração menos eficiente. Isto é um facto. A troca de documentos por e-mail gera múltiplas versões, gera perda de histórico e gera divergências entre equipas. Em ambientes partilhados, como o GBS, onde várias equipas trabalham simultaneamente no mesmo processo, esta fragmentação cria retrabalho, cria inconsistências e cria atrasos. Felizmente para as Siemens e para a GBS já existem soluções consolidadas que mitigam estes problemas. Estamos a falar de sistemas de workflow, como o SAP Workflow, o iPath, ERPs como o SAP, portais digitais como o ServiceNow, plataformas de colaboração como o SharePoint. Todas estas ferramentas acabam por suportar trabalho simultâneo, eliminam conflitos de versão e acabam por mitigar aquilo que são as desvantagens do e-mail enquanto ferramenta de comunicação.